Boa noite a todas e todos, né? Muito bem-vindos, discentes da Faculdade Batista. Boa noite, ao nosso coordenador, professor Nuno. Boa noite ao nosso ilustre palestrante, o doutor Vinícius Alcântara Galvão. Boa noite, doutor Tiago Pacheco, que está aqui conosco. Hoje, com muita honra, nós recebemos aqui, como segundo palestrante da noite, o doutor Vinícius Alcântara Galvão, que é promotor de justiça aqui no estado de Minas Gerais, autor do livro Júri e Sua Retórica, A Lógica do Discurso, membro da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, que vai nos brindar com um tema extremamente atual, principalmente neste mês de março, em que, no dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e que é um mês em que, né, esse tema é um tema muito em voga, né, que é exatamente a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, e principalmente, né, essa repressão qualificada ao crime de feminicídio. Então, o doutor Vinícius vai tratar do tema feminicídio no Tribunal do Júri. E nós teremos, né, como debatedor, o doutor Tiago Pacheco, que também, né, é professor aqui na Faculdade Batista. O doutor Tiago Pacheco é delegado de polícia, titular da Delegacia Regional de Sete Lagoas, é formado em Direito pela UBMG, especialista em Direito Público, especialista em Gestão Pública, especialista em Direito Penal, mestre em Administração Pública, professor, né, aqui da casa, da Faculdade Batista, da Faculdade Sabará, e é professor no Aprova Concursos e na Academia de Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Então, doutor Vinícius, dentro da nossa sistemática, né, gostaria de conceder-lhe, então, esse tempo, né, para que o senhor possa nos brindar com esta aula, que eu tenho certeza que será uma aula de excelência e que instruirá todos nós, né, não somente corpo discente, mas também corpo docente e a comunidade em geral que está assistindo essa transmissão pelo Facebook da Faculdade Batista de Minas Gerais. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite que foi feito através do Dr. Nunes Rebelo, cumprimentar também a doutora Letícia e o Dr. Tiago, os ilustres representantes da mesa. Nós vamos hoje debater um assunto que é de suma relevância para o país e para a própria compreensão da sociedade contemporânea, que é o assunto do feminicídio. Esse é um tema realmente muito caro ao Brasil. Eu trabalho numa promotoria ambiental, mais de 50% dos feitos, e são feitos que são da Lei Maria da Penha, que trata do combate à violência doméstica. E a violência doméstica também é um assunto incerto, é um assunto que está inserido no contexto também do feminicídio. Eu acredito que a abordagem do feminicídio é amplamente uma abordagem histórica. Por que ela é histórica? Porque ela passa pela compreensão de sociedade. Uma vez, um grande intérprete diz: não importa quem são os seus legisladores, mas quem são os seus intérpretes. É a dicção da lei, é como ela vai ser conhecida na prática. E o feminicídio é uma qualificadora do delito de homicídio, é uma qualificadora que foi inserida numa lei de 2015. Vejamos que essa conquista das mulheres de um espaço de autonomia, e eu estava relendo uma grande obra sobre a história das emoções recentemente e vendo como o espectro do trabalho da mulher antes, até 2009, o Código Penal tratava dos delitos contra os costumes. Depois que se trata dos delitos contra a dignidade sexual. A diferença é substancial, porque quando se tratava dos crimes contra os costumes, se defendia um bem jurídico que era de acordo com a família. Tinha-se o delito de rapto consensual, a mulher entre 18 e 21 anos, que ela saísse com o namorado, mesmo que fosse com o consentimento da família, aquilo era um rapto. E nós tínhamos também a figura do delito de sedução. Veja que o delito de sedução tinha uma particularidade, porque se o agressor, se o sedutor se casasse com a mulher, com a ofendida, nós tínhamos o quê? Uma extinção de punibilidade. Então, nós temos uma primeira abordagem no sentido de que as vítimas não tinham ainda a sua identificação pessoal, mas elas estavam sendo defendidas de uma maneira
aleatória ainda, ou de uma maneira não direta, de uma maneira como se fosse por ricochete. O que se defendia naquela situação, basicamente, era o direito familiar. Então, essa mudança de perspectiva é muito importante. No meu livro, antes de adentrar no assunto propriamente do feminicídio e na prática, como isso é inserido e visto no Tribunal do Júri, eu fiz uma distinção em 3 momentos no Brasil, isso na história do Tribunal do Júri, porque nós temos a defesa das mulheres em plenário. Como essa defesa era feita? Então, nós temos Roberto Lira, que é um dos autores do Código Penal na parte geral, juntamente com Nelson Hungria, em 1940, é um dos maiores promotores do Tribunal do Júri de todos os tempos, e ele dizia, lá em 1940, ele dizia, ora, o amor nunca foi ao banco dos réus, porque se falava do delito de amor. O que vai ali é o ódio na sua forma mais encarniçada. Ele tinha até uma frase muito bonita que eu costumo repetir nos plenários do júri. Ele diz, o amor está nas cifras de natalidade, não de mortalidade. Ele põe, não tira gente do mundo. Ele está nos berçários e não nos túmulos. Então, era uma luta para que se tirasse essa simpatia que se tinha com o homicida passional, como se aquilo fosse um delito de amor. Um segundo momento na história do Tribunal do Júri, em 1977, quando ocorre o julgamento de Doc Street. Doc Street matou Ângela Diniz, que é a Pantera de Minas. Esse julgamento ocorreu em Niterói. Quem estava na defesa era Evandro Lins e Silva, que foi um dos grandes advogados tribunícios da história brasileira, chegou a ser procurador-geral de Justiça e membro também do Supremo Tribunal Federal, e veja que foi preciso um movimento das feministas brasileiras, porque nesse primeiro julgamento houve praticamente uma absolvição, foi uma desclassificação para delito culposo, e as feministas empenhavam o lema, quem ama não mata, para se extirpar da consciência brasileira essa condescendência, essa interpretação que ainda era condizente com fatores de machismo e com fatores que não integravam a mulher na sua qualidade pessoal, na sua vivência específica, como vai ocorrer com o crime de feminicídio. Eu fiz também, nesse meu livro, um terceiro momento, quando ocorre o crime de Glória Pérez, quando ocorre Daniela Pérez é morta, e Glória Pérez ela vai recolher assinaturas numa lei de iniciativa popular para transformar o homicídio qualificado em crime hediondo. Isso é fundamental porque muda completamente o regime de cumprimento inicial da pena. Antes era 1/6, agora houve uma pequena modificação referente quando o réu não é reincidente, de acordo com o pacote anticrime, que é de 1920, mas isso muda radicalmente porque a pena, às vezes, muito diminuta, 1/6. Esse fato, obviamente, pelo princípio da reserva legal, não serviu para o caso de Daniela Pérez, mas serviu doravante para uma mudança de mentalidade. Então, nós temos essa perspectiva de como as mulheres são tratadas. Eu vou, durante a minha exposição, tratar muito de temas históricos, porque é fundamental. Veja que em 1962, até 1962, a mulher, pelo Código Civil, era relativamente incapaz. Precisava da anuência do marido para que pudesse fazer atos mais comezinhos e corriqueiros da sua atividade civil. Em 1988, com o chamado Lobby do Batom, as feministas conseguem que, pela primeira vez na história de uma Constituição brasileira, homens e mulheres são declarados iguais em direitos e deveres. Então, é uma perspectiva que vai ganhando espaço. Se nós retomarmos historicamente um pouco mais atrás, nós vamos ver que um momento fundamental foi a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres assumem funções de trabalho e depois elas vão reivindicar o direito de voto. São todas posições muito fundamentais para que nós possamos compreender a noção de feminicídio. Eu, recentemente, estava numa sessão de feminicídio e eu disse aos jurados, ora, eu vou inverter a lógica, porque o direito é uma regra de subsunção. O que é isso? O direito aplica uma regra que é geral e abstrata a um caso. Nós vamos amoldar, saber que situação existiu e, a partir do momento em que se tem uma definição acerca dos fatos,
nós vamos dar uma valoração jurídica para isso. Então, eu digo, ora, primeiro, nós vamos dizer sobre os fatos, para que depois nós possamos pedir aplicação da lei. Quando se trata de feminicídio, normalmente eu faço o movimento contrário, primeiro mostrando o que é a lei, como as mulheres foram aviltadas na sua condição pessoal, como essa conquista demorou a ocorrer. E veja, eu fiz essa observação acerca dos delitos e veja que na teoria ou na história das emoções ou dos afetos, as mulheres antes não eram defendidas diretamente, mas enquanto integradas no núcleo familiar. Por isso o crime de rapto, por isso o crime de sedução, por isso a extinção de punibilidade. Mas quando se trata do feminicídio, nós vamos ter uma mudança radical nesse sentido, porque o feminicídio vai dizer que ocorre essa qualificadora quando o crime é praticado contra a mulher em razão de condições do sexo feminino. E quando existem situações de violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à função de mulher. Então, nós vamos ter uma guinada de posicionamento, porque nós temos uma cultura machista. Nós vamos ver que, durante a década de 70, eu fiz questão de mencionar esse caso de Dock Street, ainda se falava em legítima defesa da honra, que o marido pudesse fazer isso. Nas ordenações filipinas, porque nós tivemos as ordenações manuelinas na história brasileira até 1580, de 1580, quando existe a confluência de Espanha e Portugal, nós vamos ter as ordenações filipinas, e essas ordenações permitiam, elas vigoraram até o século XIX, elas permitiam que o marido matasse a mulher que fosse adúltera e permitia o enclausuramento das filhas da mulher. Existia uma situação de completa subjugação, de completo monopólio. A mulher saía de uma situação de sujeição ao poderio paterno, que até escolhia com quem ela iria se casar, e quando ela se casava, ela passava numa condição de diminuição da sua capacidade civil, que não era plena, e uma série de situações. Então, esse contexto histórico, a Lei Maria da Penha também fazendo mais uma digressão histórica aqui. A Lei Maria da Penha é de 2006. Veja como esses documentos são recentes. Nós tivemos agora também a Lei Mariana Ferri, para que se coibisse que as mulheres sejam aviltadas quando da instrução em plenário, que a vítima tenha a sua dignidade defendida. Então, são legislações que são muito recentes. Um fato que eu considero que preponderou também e que também ajudou na Lei Maria da Penha foi que teve uma novela da Rede Globo, Mulheres Apaixonadas. E é importante sabermos como as influências são gerais, como todo o caldo cultural, como todas as conjunções sociológicas, elas modificam o direito, elas fazem um vetor de movimento em cima do legislador e principalmente acerca da compreensão, porque depois eu vou entrar em detalhes específicos dos julgamentos de feminicídio. Então, nessa novela Mulheres Apaixonadas, tinha um personagem que era protagonizado pelo Dan Stubble, que é o ator, e ele batia na mulher, Helena Ranaldi, com a raquete de tênis. E quando ela procurava as autoridades, ela dizia, ora, ele pagou apenas uma cesta básica. Então, o que foi fundamental? A previsão da prisão preventiva para os agressores de mulheres. Esse é um fato importante, porque nós tínhamos aquelas agressões ainda como crimes de detenção. E os crimes de detenção, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal à época, não permitiam que pudesse ser feita a prisão preventiva. Então, no artigo 313 do Código de Processo Penal, existe a previsão dos crimes que comportam a prisão preventiva, aqueles com pena acima de 4 anos, e também os delitos da Lei Maria da Penha. E no artigo 41 da Lei Maria da Penha, ecoando esse movimento feito pela novela, se proibiu a concessão de cestas básicas, porque era um instituto despenalizador e que, naquela situação, não estava tendo qualquer efeito de inibir a violência doméstica, que, infelizmente, campeia de forma
muito forte no nosso país e é algo que deve ser combatido por uma tomada de consciência. Então, são todos os fatos históricos que nós vamos saber que eles são importantes para nós interpretarmos a lei. Então, veja, diante de uma denúncia, a promotoria apresenta uma denúncia de feminicídio. O feminicídio não é um crime isolado, ele é uma qualificadora no crime de homicídio. E ele vai incidir sobre a quantificação da pena, porque a pena do homicídio simples, eu sempre digo que essa expressão simples nunca deveria ser utilizada em termos de homicídio, porque nunca se é simples a morte de ninguém, mas há uma distinção para contratá-la com os homicídios qualificados. Nos homicídios simples do caput do artigo 121, a pena é de 6 a 20 anos. No homicídio qualificado e o feminicídio é uma qualificadora, a pena é de 12 a 30 anos, com um regime de cumprimento de pena também, como é crime hediondo, e essa construção inicialmente foi feita por quem? Por um movimento lá de 1992, pela Glória Pérez, quando teve a sua filha brutalmente assassinada num crime que chocou toda a realidade brasileira. Ela fez a contagem, ela buscou assinaturas para, numa iniciativa popular, mudar o Código Penal e ter-se um tratamento mais duro, ou melhor, mais consentâneo com o que a sociedade espera no combate à violência doméstica. Então, nós vamos apresentar um fato de feminicídio. Claro que se uma mulher for morta em condições que não sejam em razão do sexo feminino, isso não vai incidir no feminicídio. Se houver uma discussão em bar e uma mulher receber um tiro, aquilo não vai enquadrar. Não é pelo fato biológico dela ser mulher. Quando eu falo do fato biológico, eu me lembro também de uma obra fundamental para a compreensão do feminismo. Que obra é essa? O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Essa obra foi escrita em 1949. Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, e a despeito das suas posições políticas, que eu não estou aqui para defender nem para criticar, ela também foi romancista, mas ela passou à posteridade justamente por essa obra que é O Segundo Sexo. E ela inicia o segundo tomo dessa obra com a frase lapidar. Ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que significa isso? Que a posição de gênero, a posição de mulher, qual é a posição que a mulher tem que ocupar na sociedade, é muito mais um fator cultural e sociológico do que um fator biológico. Então, ela diz, ora, infelizmente, no mundo que as mulheres foram aviltadas constantemente, as opiniões de Augusto Comte, as opiniões de São Tomás de Aquino, era que a mulher fosse um ser incompleto, um ser que tivesse uma infantilidade permanente e, por isso, precisasse da anuência ou do senhorio do marido. Essas posições, elas radicaram-se durante séculos, e isso traz ainda, juntando no Brasil a uma carga endêmica de machismo, dificuldade para compreendermos determinados pontos. Então, veja, estava recentemente numa pauta de feminicídio tentado. O marido chegou em casa bêbado, bateu na mulher na frente da filha. Depois, quando ele percebeu que os vizinhos começaram a gritar, começaram a participar ali com o vozerio para impedir que aquilo continuasse, ele fugiu para que ele pudesse escapar do flagrante. Então, veja uma situação. Agora, o feminicídio, eu disse, a situação de mulher, por quê? Porque ela é desrespeitada. Não se pode conceber que mulheres apanhem, que mulheres sejam aviltadas fisicamente. Se um relacionamento não dá certo, o que vai ocorrer? A separação. Eu disse, ora, um grande filósofo alemão é Kant. O que Kant dizia? Que a pessoa tem um fim em si mesma, nunca pode ser um meio para a consecução de outros fins. E eu disse no júri, já que citei um grande autor alemão, citarei outro Hegel, que dizia o quê? Que o amor não é desejar o outro. O amor é desejar o desejo do outro. É uma relação de duas pessoas autônomas, de duas liberdades, ou de dois consortes, que é uma palavra que
eu também acho apropriado, duas pessoas que uniram, que amalgamaram as suas sortes individuais para que pudessem seguir juntas no caminho da vida. Recentemente, temos ainda até hoje uma campanha dizendo não é não, porque as mulheres estavam sendo aviltadas naqueles carnavais fora de época, as mulheres elas eram forçadas a beijos em homens e tudo. Não, a mulher tem o direito de finalizar, de terminar uma relação sem que ela seja assujeitada, acossada por fatores de medo, por fatores de violência. Então, esse é um conceito fundamental que nós temos que compreender. E eu disse, ora, esse marido de compleição física avantajada chegou em casa num dia de Natal chutando a mulher, colocou as suas botas sobre o tórax da sua esposa na frente da sua filha de 4 anos que gritava, papai, por favor, não faça isso. Veja que violência despropositada. Então, a condição de mulher, porque ele se sente no direito de bater, ele se sente no direito de espancar, ele se sente no direito de impor a sua força, a sua virulência, o seu alvedrio pessoal sobre as condições de liberdade que deveriam reinar no seio familiar. Então, é um crime de feminicídio. O que o advogado fez à época? Começou a colocar mensagens de WhatsApp em que a mulher falava, ora, eu te amo, eu estou aqui em vestes íntimas te esperando. Aquilo era para expor a situação, como se ela também pudesse aceitar em determinadas situações. Ela já tinha sofrido violências domésticas e se sujeitado. Porque a posição da mulher de romper, ela é difícil. Muitas vezes a mãe quer dar uma chance ao marido ainda, a conjuntura familiar. Então, esse movimento de romper uma relação e de procurar a polícia para informar, para buscar as benesses da Lei Maria da Penha, é um processo que dificilmente ocorre na primeira cena de violência, seja física, ou seja sua incolumidade física ou psíquica. Então, são processos que devem ser revelados ao júri. Nesse caso específico, é outro caso, aliás, em que existia uma situação de feminicídio. Veja que o feminicídio é uma qualificadora no crime de homicídio. Tinha também uma outra qualificadora imputada na denúncia, que foi aceita na pronúncia, porque a pronúncia antes tinha uma expressão de Tourinho que falava que o libelo, que a pronúncia bitola o libelo. Hoje não existe mais a leitura do libelo crime acusatório perante o júri, mas, de qualquer forma, é a pronúncia que vai dar as balizas da sustentação acusatória do Ministério Público em plenário do Tribunal do Júri. Além do feminicídio, a situação de sujeição da mulher, de discriminação da sua condição peculiar que deveria ser ressaltada, a defesa disse na ocasião que a mulher discutiu com o marido. E como ela discutiu, ela foi até o portão. E ele diz, ora, ela foi até o portão azucrinando o marido. E ele deu um tiro nela. E aí ele queria negar a situação de recurso que tornou impossível a defesa da vítima ou elemento surpresa. Veja que eu disse, essa é uma interpretação totalmente fora do sentido de proteção feminina que deve imperar hoje. Porque eu disse, tudo bem, houve uma discussão anterior, mas a mulher o seguiu até o portão. Agora, ele estava armado. Ela teria que ter na sua órbita de previsibilidade que ele está armado? Não, até porque o porte ilegal de arma é crime, ele não podia estar armado. Então, não poderia ser normalizada uma situação em que ele estivesse armado. E nós também não podemos ter interpretações condizentes ou consentâneas com o espírito de violência. Então, eu digo, essa mentalidade que perdura durante séculos, essa mentalidade que aviltou as mulheres, que negou às mulheres a condição de respeito, ela deve ser esmiuçada na prática, porque hoje nós temos a pauta da mulher vir à tona. Não é a mulher colocada sobre o rótulo ou o manto ou o albergue do crime de rapto. Não, não é a mulher filha de um casal e se estava preocupado com os costumes. Não é a sedução. A sedução visava o quê?
proteger as mulheres que fossem virgens, porque isso poderia dificultar que elas arrumassem bons casamentos. Então, ela não estava sendo colocada numa situação de respeito. Veja que na Idade Média ou no começo da Idade Moderna, quando uma mulher aviltada, e se ela não tivesse marido, a pena contra essa mulher, aliás, a pena contra quem aviltou era menor, porque se estava considerando uma defesa de ordem de bons costumes, entre aspas. Por isso que os crimes eram contra os costumes e não contra a dignidade sexual. Então, são discussões que devem ser trazidas à baila para que nós possamos esmiuçar quais são as condições. Existe uma cultura do desrespeito e do estupro no Brasil? Uma mulher, quando recebe uma carona, isso às vezes ocorre em processos, e aí quem dá a carona acha que a mulher tem que fazer um favor sexual a ele. Então veja que desrespeito. Nós tivemos o movimento Me Too nos Estados Unidos, em que repórteres viram que celebridades lá estavam abusando sexualmente de mulheres. E nós tivemos a incorporação desse slogan no Brasil, mexeu com uma, mexeu com todas, significando que defesa de postulados. O respeito não é não, tanto no carnaval, como se a mulher recebe uma carona. Não é porque ela recebeu uma carona que ela tenha que prestar favores sexuais ou que ela tenha que ser vista como um objeto de satisfação ou de lascívia. Porque a relação só pode surgir de uma concordância, de uma anuência, de uma aceitação própria. Esse que é o ponto que é fundamental. E os crimes, hoje o Estado brasileiro, ele está melhor aparelhado para a defesa dessas situações. Embora nós temos uma condição ainda muito aquém daquilo que nós devemos ter, para que nós possamos ter, no mínimo, uma defesa mais decente ou em níveis objetivos maiores. Mas essas legislações recentes, como a Lei Maria da Penha de 2006, o feminicídio de 2015, trouxeram essa modificação. Eu sou promotor da violência doméstica, então eu recebo no meu gabinete muitas mulheres que buscam a medida protetiva. Qual que é o primeiro passo? A medida protetiva, o afastamento do agressor numa quantificação espacial, às vezes de 100 metros, de 500 metros. Se esse agressor deixa de desrespeitar, essa é a primeira medida que deve ser tomada lá para que nós possamos coibir essa violência. Se o agressor, porventura, não respeita, ele pode ser preso preventivamente. Esse é um instrumento de política fundamental, necessário, porque o direito penal ele tem que ter a força. Ele é a chamada ultima ratio, é a última ação do poder público. Então, ele tem que ter a possibilidade de, à medida em que uma ordem de afastamento, de medida protetiva, deferida em razão de uma mulher, não é cumprida, que o agressor ele saiba que, se não cumprir, vai avançar um passo. Ele vai ser preso, porque ele não pode ser admoestado ou recomendado a cumprir. A lei tem que ter a possibilidade de coercibilidade. Isso é o que forma o substrato jurídico e diferencia o substrato jurídico de outras ordens normativas, como os conselhos, como os costumes. A possibilidade efetiva de, em caso de não cumprimento, ser efetivada a ordem de constrição de liberdade, que é fundamental em muitos casos. Vê-se também que nessa seara trabalha-se muito com ciúme. Uma vez estava numa audiência em que o advogado pedia para que o réu fosse solto, e eu dizia, ora, ele me parece ser ciumento demais. E quando alguém é dominado pelo ciúme, mesmo que ele faça às vezes, é preciso observar isso com muita cuidado na prática. Mesmo que ele diga que ele vá deixar de atacar a mulher, mas o ciúme às vezes é uma força tão forte, é uma força que o enreda de uma maneira tão brutal que ele vem a matar. E às vezes o ciúme acossa tanto que o ciumento mata e espera que a polícia venha e o prenda.
porque ele estava dominado por uma força impossível. Então, diante dessas situações específicas, o Poder Judiciário, o Ministério Público que pleiteia, que tem a prerrogativa de defender as mulheres, tem que avaliar essas situações, se é o caso de se deferir uma outra medida menos gravosa ou se é a situação de defesa, às vezes, quando o tempo passa, quando o marido fica preso. Uma vez eu participei de um processo numa cidade pequena, que eu estava como cooperador, e o marido começou a cercar a ex-esposa, e cercava na academia. E eu estava saindo da promotoria, tinha quase que uma passeata na cidade pedindo para que ele fosse solto, que ele era um homem trabalhador, e essa passeata, inclusive, estava imputando, ou as pessoas que falavam ali aos burburinhos, defeitos comportamentais, entre aspas, à mulher, que ele devia ser solto. Mas nós entendemos que ele não deveria, o juiz acolheu a manifestação do Ministério Público. E eu me lembro que, depois de um tempo, eu estava numa sessão do júri, e ele estava lá, ele não era uma pessoa de índole ruim, mas estava praticando um fato que precisava de represária. Ele me diz: doutor Vinícius, eu fiquei um mês preso. Ali, eu quase que expurguei tudo. Hoje eu posso ver minha ex com outras pessoas que eu não vou me incomodar. Mas ele disse para mim: a prisão foi necessária. A prisão me salvou de fazer uma besteira, porque ele ficou preso preventivamente 30 dias. Se ele chegasse às vias de fato e matasse a sua ex-esposa, mãe dos seus filhos, ele ia causar um fato tão drástico, tão monstruosamente pesado sobre um contexto familiar. Então, ele percebeu que ele precisava ainda expurgar, ele precisava se livrar, e há que se perceber, porque o feminicídio é a mais aviltante agressão contra a mulher. Mas o feminicídio, normalmente, ele ocorre depois de outras situações anteriores, de violências domésticas ou de atitudes, de campanhas de conscientização. Usa-se em algumas comarcas, o que é muito salutar também, fazer-se um acompanhamento de casos problemáticos, trazer a inserção dos serviços de assistência social dos municípios, do poder público, para que possa trabalhar contextos familiares em que se veja a perspectiva explosiva de crimes, para que se possa coibir. Porque o passional, ele tem a sua diferença. Ele não é ele é, às vezes, o impulsivo, muitas vezes o violento, é embutido em conceitos machistas de violência, de crimes contra a honra, que já prevaleceu no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri de Minas Gerais, no passado, quantos não foram absolvidos por considerarem que estavam em legítima defesa da honra? Então, é preciso um movimento cultural para dizer: ora, não, isso é absurdo, monstruoso, anacrônico, desproporcional, inaceitável. Isso é uma mancha na civilidade, isso não pode ocorrer, mas ainda ocorriam. Então, você tem essas características específicas que devem ser analisadas num contexto. As mulheres têm que ser protegidas, porque esse conceito de proteção geral é fundamental para que nós possamos trazer mais paz e mais condições para que se possa apaziguar. Eu não sei qual que é o meu tempo, eu queria perguntar quantos minutos mais eu tenho na exposição. Doutor Vinícius, eu penso que o senhor poderia fazer uma exposição de 40 minutos, né? Então, o senhor começou às 21 até às 21h40, são 21h16, se eu quiser prosseguir. Tá. Né? Que era aí os 20 minutos finais para o debate. Tá. É isso, professor Nuno? Me corrija se não for. É isso, né? Então, mais quantos minutos? Mais ou menos 50 minutos. Tem ainda mais 40 quantos minutos? Mais 20 minutos, professor. Tá. Então, são situações que ocorrem nos delitos de feminicídio. O delito de feminicídio, ele tem não uma complexidade tão grande, ele é de um entendimento que deve ser
alçado a uma compreensão, como eu disse, de evolução. A sociedade tem que entender que são as situações aqui. Eu vou ler aqui o que o homicídio qualificado diz. Se o delito é praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, esses fatores culturais devem ser fundamentais para inserir essa condição de entendimento. A vítima ser trazida ao primeiro plano é fundamental. Parece que é uma distinção histórica, mas uma distinção fundamental, a mulher ser ouvida na sua condição. Por isso que esse movimento, e no Brasil, às vezes, a lei recebe nomes em decorrência de algumas pessoas que tiveram em um contexto específico, a lei Mariana Ferri, porque, às vezes, ocorria uma certa carga dos advogados em fazer uma pressão ou em depauperar, ou em não respeitar a condição de mulher. E a partir do momento em que a vítima é respeitada e a sua condição e as explicações do que ocorreu efetivamente vêm à tona, nós vamos ter a condição de aferir como o direito deve ser aplicado. É impressionante, mais de 50% normalmente dos delitos hoje numa comarca são de Maria da Penha. Essas medidas protetivas, elas são pedidas com uma grande recorrência. Nós temos um caso também que é emblemático. Veja, eu disse da mudança de perspectiva da mulher. Às vezes, a mulher, por uma situação de sujeição ou por uma situação de entender que precisa do marido como alguém que mantém a sua residência, ela vai dizer que perdoa o marido. É comum, às vezes, ocorrer, e nós temos que compreender, por isso que é importante esse aparato social para dar condição de inserção, para que as mulheres possam ter locais em que elas possam expor as suas situações. Esse respeito, ele tem especificações objetivas quando se fala da delegacia das mulheres. É importante porque são mulheres que vão receber mulheres. Às vezes, a mulher tinha dificuldade de relatar suas situações peculiares, às vezes situações íntimas, perante homens que iam receber, não que não pudessem receber, e muitas vezes recebiam, acolhiam, tomavam os depoimentos de forma adequada, mas a lei tem buscado essa modificação. Hoje, por exemplo, e para fazer uma analogia que é sempre importante nós entendermos sistematicamente, hoje, quando se trata de uma violência sexual também contra menores, o que ocorre? Isso está no contexto também de violência, de aviltamento, de machismo. Existe o chamado depoimento especial. Não é ouvida a pessoa na delegacia como era ouvida antes. Então, recentemente, eu tive um caso de uma vítima que tinha 7 ou 8 anos, então ela precisou ser ouvida. Como é que ela é ouvida? E o promotor pede primeiro, numa prova cautelar, que ela seja ouvida judicialmente. Ela não é ouvida nem diretamente pelo Ministério Público, pelos advogados ou pelo juiz, mas ela é colocada numa sala especial para que tenha a condição do depoimento especial. Esse depoimento especial forma o quê? O conceito de que a vítima deve ser ressaltada no Brasil. Todas as vezes que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi por desídia, por negligência ou por descaso na defesa das vítimas. Claro que nós estamos, quando se fala em garantismo, existe até o doutor Douglas Fischer, fala em garantismo integral, há que se ter o garantismo ao réu, há que se dar condições que o réu não seja aviltado pelo Estado. Mas nós temos que dar condições à vítima também, porque a vítima ela vai sofrer as sequelas da vitimização primária e imediata e da vitimização que vai prolongar-se pelo tempo. Então, nós temos o depoimento especial de menores, de vítimas agredidas sexualmente, é fundamental. Um assistente social que é treinada em programas do Tribunal de Justiça, que vai ouvir com muita argúcia,
para que não se faça uma determinada carga. Muitas vezes o advogado, cumprindo a sua função, porque a função da defesa é uma função de defender. Já dizia Rui Barbosa que o advogado deve ser, ao lado do réu, a voz dos seus direitos legais. É fundamental que todos os direitos sejam trazidos à baila para que, no contraditório das teses, das situações que são expostas, nós possamos ter justamente o direito prevalecendo. Quando, como promotor do júri, eu me defronto com advogados aguerridos que agem com denodo, eu fico satisfeito, porque eu sei que é preciso esse embate, essa extensão dos argumentos de ambos os lados, com todas as suas perspectivas e possibilidades, para que nós possamos ter a condição de aferir. Então, nós temos quais são as metas que, se nós pudermos melhorar a questão do combate ao feminicídio. Primeiro, por isso que essa palestra chama o feminicídio no Tribunal do Júri. Nós temos antes o aparelhamento do Estado, então nós já temos as varas de violência doméstica, nós temos, quando eu trabalho, por exemplo, numa comarca de Congonhas, que tem 2 varas, uma vara fica para a Lei Maria da Penha, e existe uma distribuição de processos que ocorrem para que não pese, para que haja esse balanceamento de processo. O Estado se aparelhar, ter as delegacias de mulheres, ou as que não forem também trabalhando, tendo as condições de inserir. Nós temos que ter políticas preventivas, sociais, que essas mulheres tenham a possibilidade. E eu estava a dizer de uma mulher, por exemplo, que eu participei de uma situação, ela foi espancada, e ela diz, não, eu que me machuquei, eu bati minha cabeça na parede. Então, nós temos que ver que isso faz parte de um contexto de sujeição. Essa mulher tinha 5 ou 6 filhos. Ela diz, ora, ele bate, mas ele sustenta a família. Veja, nós precisamos, como sociedade, auxiliá-la a se desvencilhar de uma realidade que, culturalmente, talvez, por uma carga de machismo, e o direito tem essa constatação endêmica de interpretação que é feita pelas condições culturais, até dizia-se nos rincões, ora, bateu, mas ele é bom, bateu porque tomou umas cervejinhas a mais. Uma vez uma mulher diz, ora, ele é bom, quando ele não bebe, ele é bom. Eu falei assim, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele bebe 90% do tempo que ele está com você. Quando que ele vai ter possibilidade de ser bom? Então, são aceitações que a mulher precisa ter a condição de se desvencilhar. Porque não são todas as mulheres que são de classe média alta, que têm condições de acesso a bens culturais, a engajamentos hoje em rede, engajamento em sistemas que permitam essa posição a mulheres que não têm e precisam ser ajudadas pelo poder público com medidas preventivas. Na comarca de Congonhas, por exemplo, nós tivemos uma ação da polícia militar, dos órgãos, fazendo monitoramento de casos para que nós possamos trabalhar pontualmente, impedir ou mitigar ou diminuir, que infelizmente o crime é impossível de ser coibido, mas ele deve ser mitigado. E a posição fundamental é da sociedade, porque no Tribunal do Júri do Brasil, os delitos contra a vida na forma tentada ou consumada são de atribuição do Tribunal do Júri. E essa é uma prerrogativa. Essa é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, ela não pode ser mudada. A competência do júri pode ser aumentada. Eu acho, particularmente, que deveria ser, por exemplo, para os crimes políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um alargamento da competência do júri, não só para delitos, para questões penais, mas até para causas cíveis. E Lincoln dizia que a posição americana do cidadão é ser, sobretudo, eleitor e jurado. A participação em um júri traz um engrandecimento da sociedade. Agora, um papel fundamental, quando se trata de feminicídio, é de quem? É da sociedade, porque a palavra no Tribunal do Júri vai ser dada, obviamente, pelo corpo de jurado. Então, nós temos que ter essa compreensão geral de como as situações ocorrem, quais são os papéis que são delegados, a necessidade de mudarmos, de não aceitarmos posições que antes eram aceitas, como, por exemplo, na época de Dock Street,
dizer de violência, de lavar a honra com sangue. É preciso que as mulheres fizessem piquetes. Foi um movimento difícil, porque no segundo júri, e foi Evandro Lins e Silva que fez o primeiro em 1977. Eu não sei se as pessoas tiveram oportunidade, tem até um vídeo de YouTube muito interessante sobre esse depoimento. E ele chamava a Ângela Diniz de adulta, messalina, colocava adjetivos muito pesados, ele estava atacando a mulher. E ele dizia em determinado ponto, ora, quem mais sofre aqui é o marido. Ele não queria ter feito isso, ele fez. Então, ele estava mudando um contexto, aproveitando-se de uma conjunção social que favorecia aquele entendimento. E naquela tarde quente em Niterói, ele estava na defesa, quem estava no Ministério Público, e era o Evaristo de Moraes Filho, que é filho do grande Evaristo de Moraes, que era um grande tribuno do Tribunal do Júri no começo do século XX. Então, veja, esses adjetivos que calharam tão bem, e esse movimento da sociedade, naquela ocasião, mudou aquele contexto, que no segundo júri, inclusive, não foi o ex-ministro Evandro Lins e Silva que participou da sessão do júri, houve sim a condenação de Doc Street, que foi fundamental para essa consciência brasileira, que sempre teve esse abono, essa compreensão lato baseada em contextos, em códigos de interpretação. Porque a lei, o que é a lei? A lei é uma frase dita, exposta no código. Mas como nós vamos compreendê-la? Então, a lei tem termos que são mais objetivos, mas ela tem os termos chamados normativos. O que são termos normativos? O que é uma violenta emoção? Como é que nós vamos considerar que essa violenta emoção é ou não possível? A violenta emoção, inclusive, antes da reforma de 1940, era um adirimente de exclusão de responsabilidade. Então, como que nós vamos inserir? Como que nós vamos interpretar palavras que têm um conteúdo que precisam ser decodificadas? Aquilo é ou não possível? Era um tempo e vai deixar de ser? Então, essa discussão tem que ser trazida no júri. E como é a exposição de que a condição de mulher? Porque vai dizer, ora, mas o que é uma condição de mulher? E havia essa dificuldade inicial. Então, eu preciso dizer, ora, condição de mulher é o quê? É a mulher aviltada, é a mulher desrespeitada, é a mulher que não foi respeitada na sua autonomia individual. O conceito de justiça é o quê? Os antigos, nós vamos ver em Aristóteles principalmente, o conceito de justiça se firmava sobre a igualdade. E Aristóteles vai dizer a igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas o conceito de Kant, que foi fundamental para a justiça, é o quê? É a liberdade. Então, ele considerava liberdade, autonomia individual, pessoa, respeito a essa condição. Então, esse conceito ele deve ser esmiuçado na prática. Como eu disse, no caso da violência doméstica, existem jurisprudências que dizem, ora, não há surpresa se houve discussão anterior. Então, vamos interpretar a dicção desse termo. Às vezes, uma discussão entre dois homens. Eles discutiram antes, existia uma animosidade. Aí você vai dizer, ora, ele foi lá e matou o outro, matou B. Então, não pode dizer que houve surpresa, porque existia uma presunção de que ele poderia atacar, porque ele já tinha uma rixa anterior. Mas e quando existe uma mulher, como eu disse nesse caso, e ele disse, o advogado, vinha azucrinando até o portão, mas será que nessa condição era exigível que a mulher presumisse que aquilo podia acontecer? E nós vamos ter um conceito chamado de necrohermenêutica? Nós vamos interpretar a contrária à valorização da vida? Quais são os vetores que nós usamos para decodificar? E os vetores que tem aí são vetores culturais, porque a sociedade se insere numa amálgama de situações que são trazidas ao júri. Eu participei de uma sessão do Tribunal do Júri, em que o réu matou a mulher na frente dos filhos. E ele disse, quando os policiais chegaram, eu não me arrependi do que eu fiz. E eu disse, ora, às vezes se diz que o júri é sentimental,
embora a noção, o amálgama entre sentimento e razão é uma coisa junta que não pode ser separada. Mas eu disse, vejam bem, senhores e senhora do Egrégio Tribunal de Sentença, essa discussão de que se houve ou não, se ele teve ou não piedade, se ele teve ou não sentimento, porque ele diz que não se importou, é uma discussão que teve presente em todo o século XX. Em 1939, Albert Einstein perguntou a Freud por que eles estavam impressionados com a violência que campeava na Primeira Guerra Mundial ainda, armas biológicas matando, se Freud tinha esperança na humanidade. E Freud era um pessimista, ele dizia, ora, o meu pensamento, eu trouxe o terror aos homens, porque ele dizia, não acredito. Ele desenvolveu ainda mais o conceito de pulsão de morte, dizendo que a humanidade não teria caminho, que nada poderia ser feito em termos do inconsciente. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, em que as atrocidades foram ainda maiores, nós tivemos o julgamento de Adolf Eichmann, que é um carrasco nazista que estava homiciado na Argentina. Ele foi levado pelo sistema israelense e foi julgado em Jerusalém. E tem uma grande obra de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e ela cunha a expressão banalidade do mal. E eu disse, ora, esse réu que não se importou, que disse na frente dos filhos e dos policiais que não se arrependia, que não tinha nenhum sentimento pela mulher, eu disse, ora, quais são os sentimentos que prevalecem na sociedade? E buscando o conceito importante em Rousseau, quando ele escreve o segundo tratado sobre a desigualdade humana, e ele fala de um conceito fundamental, que é a piedade ou a compaixão. Ele diz, ora, esse é um instinto antes de ser um sentimento. Por que as pessoas não amem os seus semelhantes? É muito pedirmos isso em referência a tantas mazelas que nos afetam, mas que houvesse a menos compaixão, capacidade de presenciar a dor alheia com o coração. Piedade que faltou a esse réu naquela situação. E quando se fala, ora, o júri tem que trazer emoção, tem, porque a emoção faz parte. Se eu estivesse trabalhando em um processo tributário, como é que eu vou bradar e falar de emoções com fato gerador? É de uma especificidade técnica muito grande. Mas o júri discute o quê? A vida, a valorização, o fato de um semelhante matar o outro e a sociedade, representada pelo corpo de jurado, é chamada a fazer parte do poder judiciário. É importante que o cidadão brasileiro seja chamado, porque essa é uma função fundamental, ele faz parte de uma função soberana do Estado, que é definir a justiça no caso concreto, dar a cada um aquilo que é seu. E nesse caso que eu participei na sessão do júri, que chocou toda a comunidade, porque a mulher era uma mulher muito correta, ela foi morta de uma forma muito atroz na frente dos filhos, inclusive o filho maior acordou, ele estava dormindo, e ele ainda segurou o pai, e ele disse que não tinha sentimento perante aquela situação. E mais do que dizer que o sentimentalismo é uma questão que vai anuir-se a uma capacidade leica do júri, eu disse ao jurado, ora, essa discussão tem respaldo em toda a contextura do século XX e é uma discussão fundamental para sabermos quais os rumos que nós queremos como sociedade, quais os sentimentos, quais os respeitos que nós temos pelas pessoas e pelas mulheres. Esse é um dado fundamental. Nós temos ainda a questão latino-americana do desrespeito, do machismo nas cidades pequenas ainda, isso está mudando, porque a sociedade ela é inserida em rede hoje, as pessoas têm uma facilidade de comunicação, a internet rompe barreiras, mas ainda existia diferenças. Por isso que, às vezes, uma situação que não era aceita em uma cidade maior, em que as pessoas tinham um nível de informação, poderiam ser aceitas em lugares que ainda não tinham chegado a um nível ainda de educação, de acesso às pessoas às informações tão grande. Então, eram contextos que aceitavam uma posição patriarcal. Simone de Beauvoir dizia, no mundo que sempre pertenceu aos machos, as mulheres foram tão aviltadas. Os códigos anteriores, o Código Napoleão, que foi um grande avanço na humanidade, mas ainda
tinha indulgência com o matador por crime de honra. Então, essas situações vêm sendo alteradas. A discussão sobre o feminicídio é uma discussão que vai continuar, que tem que ser feita, que tem que ser lutada pela sociedade como um todo. Então, eu acredito que esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui nessa discussão, nesse bate-papo sobre esse assunto de extrema gravidade, que é o feminicídio. Alguns homicídios recebem nomes peculiares, o parricídio, quando é um assassinato do pai, né? Quer dizer, o parricídio, o infanticídio, quando se mata no estado puerperal o filho recém-nascido, e o feminicídio, que é um tema que ganhou áreas que se contextualizou na sociedade brasileira, mas se nós formos ver esses últimos documentos legislativos, Lei Maria da Penha, em 2006, Feminicídio, 2015, Lei Mariana Ferri, 2021, nós vamos ver o quanto é recente uma legislação que busca respaldar, que busca proteger não a mulher filha de uma família protegida como bons costumes, numa tipificação de crimes contra os costumes, em que rapto, em que sedução e que extinção de punibilidade. Veja que coisa mais anacrônica. O sedutor tinha uma possibilidade de extinguir a punibilidade se ele casasse com a mulher. Não. Agora é a mulher com voz e vez. Essa mulher que vai, no tribunal do júri, decodificar a sua realidade intrínseca. Quem ela é como pessoa. Porque, na teoria das emoções, na história das emoções e dos afetos, as mulheres foram negligenciadas por muitos séculos. A voz do tribunal do júri não é a voz da filha, não é a voz da esposa, não é a voz dos costumes, é a voz da mulher, que tem que decodificar e colocar suas realidades. E nós temos que entender, pela perspectiva dessa mulher que ainda tem essas situações, às vezes financeiras, às vezes acossada por fatores que precisam ser trabalhados, compreendidos e auxiliados pela sociedade como um todo. Acho que já está chegando ao final. Eram essas algumas ponderações que eu tinha para fazer como promotor do Tribunal do Júri. Tenho na minha comarca, a incumbência, a minha vara, a minha promotoria trabalha na vara da violência doméstica e participo dos júris de violência doméstica, sempre estarrecido, sempre com o olhar da indignação, porque o membro do Ministério Público tem que ter indignação. O júri tem que ter a chamada de responsabilidade, porque nós estamos ali a tratar de algo extremamente gravoso na realidade. Tirou-se uma vida de uma mãe, tentou se matar, cometeu-se uma violência. Isso serve por dois vetores: prevenção especial, que é na situação específica, e prevenção geral, que é uma função do direito. A expectativa de como o direito é aplicado na prática. Ele vai coibir, se eles souberem que as pessoas que assim o fizerem terão grandes chances de serem presas, de serem punidas de uma maneira consentânea com o que busca a realidade, eles vão pensar duas vezes, porque o que mais abala o réu é o seu utilitarismo. Porque o réu, já dizia Freud, que duas situações marcam um criminoso, às vezes: a ausência de apreciação subjetiva dos objetos humanos e um extremo egoísmo que leva alguém a ceifar, a matar. E esse, como no caso de Congonhas, a dizer perante a polícia e os filhos: não fui eu. Quando chegou lá, ele quis dizer que ele não tinha dito isso. Mas eu fiz questão de ouvir os policiais, que eram policiais corretos, que agiam e sério, que têm a credibilidade social. Disse, efetivamente, mostrou qual que era a sua participação afetiva quando ele matou a mãe dos seus filhos, a sua ex-esposa, na frente dos filhos. Se não tem sentimento ali, que mundo é esse? Essa foi a indagação que Einstein fez a Freud em 1939. O que pode ser feito no termo do inconsciente? Freud, com seu pessimismo contumaz, diz: ora,
acredito que pouca coisa pode ser feita, que é a maldade humana, a questão do homem ser o lobo do próprio homem, mas no direito nós temos a opção de lutarmos com a razão, com as palavras, com os sentimentos, trazermos, colacionarmos e mostrarmos. Essa é uma discussão que engrandece e que torna o tribunal do júri algo genuinamente democrático, importante, com a participação da sociedade. Já esgotei 2 minutos além do meu tempo aqui e quero agradecer encarecidamente ao doutor Nuno Rebelo e aqui a doutora Letícia, o doutor Tiago, dizer que é uma grande honra, que se algo me faltou foi por questão de capacidade. Eu estava até preocupado hoje, porque eu estava um pouco com a garganta um pouco inflamada. Eu falei, nossa, justamente no dia da palestra, mas eu tomei um mel aqui, falei, não, vamos lá, porque é compromisso, missão dada, tem que ser missão cumprida. Então, quero agradecer mais uma vez e penhoradamente pelo convite e dizer da satisfação de estar aqui debatendo esse tema tão caro, importante à sociedade brasileira. Ô Vinícius, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, pela excelência da palestra. Posso dizer, né, que como mulher, eu sou delegada de polícia, atualmente eu sou chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios, e temos lá no Instituto do Departamento Núcleo de Investigação de Feminicídios. Então, eu compartilho de todos esses sentimentos, né, que o senhor tem, de todo esse entendimento que o senhor tem, e realmente fica aqui uma grande lição, né, para nós, como docentes, para o nosso corpo discente, né, e para a sociedade como um todo, dentro da fala do senhor, né, que acho que ultrapassa e transcende o cenário jurídico, né, e vem para essa sensibilidade necessária mesmo, né, para a sociedade como um todo, em relação ao outro, né, aquele, não só a vítima de crimes dolosos contra a vida, mas os familiares dessa vítima, né, uma preocupação muito grande que a gente tem lidando, né, com essa matéria tão árdua, que, né, são exatamente esses casos de crimes dolosos que ocorrem, né, no nosso caso aqui em Belo Horizonte, em todo o estado. Então, assim, eu realmente, né, agradeço demais todo o conteúdo que o senhor nos passou nessa noite, e vou passar nesse segundo momento, né, se o doutor Nuno aqui nos permite, a palavra ao doutor Tiago, para que ele possa fazer as considerações e essa interlocução, né, dentro dessa aula excepcional que o senhor nos propiciou aqui nessa noite. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, professor Vinícius, nosso glorioso promotor de justiça, com toda a experiência em mais de 20 anos, né, no Ministério Público. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui na nossa faculdade, né, de forma virtual, não somente aqui para o nosso corpo docente, mas também aos nossos alunos e outros, né, outras pessoas que estejam também participando aí pelas redes sociais. Essa aula aqui, inclusive, fica gravada, né, muitas pessoas ainda assistirão no futuro. É um privilégio, né, a gente poder receber todas essas informações, ainda mais com toda essa reflexão sociológica, filosófica, né, que também preencheu muitas lacunas aqui, para que a gente possa fazer uma interpretação melhor do direito e compreender esse fenômeno de violência doméstica, principalmente aí voltada para os crimes de homicídio, né, em face de mulheres, num contexto de violência doméstica, que infelizmente é algo que a gente assiste, né, todos os finais de semana, né, quando a gente vai assistir o resumão do jornal lá no Fantástico, na Globo, ou quando nós vamos fazer a leitura, né, das nossas notícias pela internet. Infelizmente, é o sangue, né, correndo nas folhas de jornal, nas telas da televisão, nas ondas sonoras de rádio. O Brasil, infelizmente, convive muito com a violência doméstica, né? Eu achei muito importante, então, a fala do senhor nesse contexto. Eu não sei se é a opinião do senhor, aliás, né, antes de entrar no tema propriamente dito, boa noite, doutora Letícia, minha companheira, né, delegada de polícia, e a gente sempre também
nos encontrando aqui na faculdade, né, na Academia da Polícia Civil e, enfim, nas nossas atividades, né, professor Nuno, agradeço também o convite para poder participar e, né, falar um pouquinho aqui também da minha opinião e poder contribuir. É sempre um grande prazer e um grande aprendizado também poder participar desses eventos, né, principalmente numa aula magna dessa tão importante. Mas, doutor Vinícius, eu não sei se o senhor também compartilha da minha ideia, eu acho que a legislação brasileira ela é extremamente avançada. Nós temos uma Constituição evoluída, né, em vários aspectos, tanto é que ela é modelo para outros países que buscam no nosso direito, né, enfim, né, por meio de um direito comparado, buscam na nossa legislação interna modelos, exemplos. Nós temos uma legislação extremamente completa e complexa que adentra aos temas, mas, infelizmente, temos também um problema de aplicabilidade, não é? A lei, no direito brasileiro, ela não tem a efetividade que, de repente, ela teria em outros ordenamentos jurídicos, em outros países, provavelmente aqui por conta, né, da nossa, como eu diria, das nossas falhas, né, as nossas falhas em um país tão continental, tão grande, né, com uma população tão grande e com os nossos problemas sociais, os nossos problemas políticos, os nossos problemas, né, enfim, o senhor fez uma descrição aí da parte histórica, né, de como nós evoluímos nos últimos 80 anos, né, 82 anos, para ser mais exato. Ao longo de toda a história, nós temos aí registros da humanidade aí, em torno de 10 mil anos antes de Cristo, né, o que a gente tem de concreto para ser contado, principalmente de 5 mil anos antes de Cristo para cá, nós temos o registro da humanidade em que a mulher, historicamente, foi inferiorizada. Muito provavelmente em razão da sua força física ser menor do que a força física de um homem, né? Basicamente, né, em um modelo aí genérico de comparação homem e mulher, o homem, via de regra, ele é um pouco mais forte fisicamente do que a mulher. E outras espécies também possuem essas características de ter um dominante. E não necessariamente como se diz, o macho, né? Necessariamente o dominante. Algumas espécies, a fêmea, em razão de sua força física, em razão do seu tamanho, em razão de ocupar mais espaço, ela acaba se envolvendo numa hierarquia superior ao macho. Mas, na nossa evolução histórica humana, né, na humanidade, chegou um momento em que a força física ela não é o principal ponto de partida para absolutamente nada. Aliás, né, nos últimos séculos aí, nós vemos a importância aí da nossa inteligência, de outros aspectos mais importantes do que a força física propriamente dita, motivo pelo qual não faz mais sentido, há muitos séculos, a mulher continuar numa posição de inferioridade. Eu acho, na minha opinião, na verdade, já não faria sentido desde o início, porque somos seres racionais, né? Então, nós podemos raciocinar no sentido de uma igualdade, né? Enfim, uma igualdade aí no sentido aristotélico, como o senhor falou, né? Tratar os iguais na medida de sua igualdade, os desiguais na medida da desigualdade. Aliás, o palestrante anterior também citou o conceito aristotélico de igualdade, o senhor também citou o conceito kantiano, né? A igualdade mais posicionada no sentido da liberdade, enfim. Mas o fato é que, principalmente no século XX, aí, adentrando no século XXI, principalmente, já não faz mais sentido essa diferenciação de posição, não é? E no meu modo de entender, a legislação brasileira, né, fazendo todo esse panorama aí, a legislação brasileira ela preenche as lacunas de forma muito rápida. Tanto é que nós tivemos o caso da Daniela Pérez, né, como o senhor comentou, e rapidamente uma mobilização, rapidamente que eu digo em poucos anos, não é?
menos de uma década depois, a gente já tem uma legislação mais robusta, uma legislação mais específica com relação aos fatos. E outras situações aí que a gente tem, né, observado evolução legislativa rápida, mas nós ainda, infelizmente, temos o problema da eficácia da norma, né, o problema de aplicabilidade, como José Afonso da Silva e outros vários teóricos aí já expõem para nós há muitos anos, inclusive, esse problema brasileiro. Um outro aspecto até interessante também, acho que o senhor não chegou a comentar, né, o crime de traição, né, salvo engano, em 2005, que ele saiu do nosso Código Penal, o crime de traição também, que era algo já engraçado, né, o autor do crime de traição era a mulher, o homem não era autor do crime de traição, né, é algo extremamente peculiar, uma sociedade machista que já não fazia sentido há muitos anos, né, uma norma que veio na década de 40, né, e já no século XXI, principalmente, não faria sentido. O senhor acha que nós temos um problema de aplicabilidade de norma em razão de a menor parte dos casos de feminicídio, como nós vemos aí nos noticiários, chegarem efetivamente ao tribunal do júri? Muitas vezes na investigação policial, eu posso falar isso porque eu trabalho com a investigação policial, a doutora Letícia mais ainda, tem mais propriedade ainda para falar, porque trabalha efetivamente com o homicídio, inclusive com os crimes de feminicídio lá dentro do departamento de homicídios, né? Nós temos um problema de aplicabilidade de norma ou teríamos alguns outros problemas, como os argumentos não técnicos, né? Os argumentos não jurídicos, as questões políticas, as questões sociais, as questões filosóficas que amoldam a nossa sociedade. Para a gente complementar esse raciocínio do senhor, eu gostaria, depois dessas considerações que eu fiz, ouvir também a opinião do senhor em relação a isso. E, mais uma vez, agradecer a participação e a disponibilidade para conosco essa noite. Ótimas. E as ponderações, doutor Tiago, assim, eu acredito, eu concordo com o senhor também, no sentido de que a legislação ela vem paulatinamente ganhando situações mais concentrantes com a defesa da mulher. Eu acho que na parte de efetividade do direito penal, o que precisa no Brasil é um investimento mais forte na logística de investigação, nos departamentos de inteligência policial, aplicação hoje tecnológica, nós temos condições de fazermos realmente melhor. Porque não adianta a lei, porque no Brasil existe uma certa tendência ao messianismo ou de uma modificação legislativa. Esses dias o ministro Fux ele cunhou uma expressão de orgia legislativa. Nós temos realmente um afã de acharmos que só a lei vai modificar. A lei é importante porque ela tem que dar parâmetros. Mas o ponto fundamental, eu acredito, na área penal, a modificação que, quando ocorrer, é um investimento maciço na inteligência policial. É o recurso, a valorização efetiva e os departamentos de inteligência, de necrópsia, esses departamentos serem melhor investidos. Isso vai trazer uma modificação prática muito grande, porque, às vezes, o legislador, querendo dar uma resposta à sociedade, ele modifica uma lei. Mas a lei ela não é suficiente. O Capistrano de Abreu ele dizia, no Brasil precisa só de uma nova lei que diga e toda lei vai ser cumprida, artigo 1º. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Então, nós temos o quê? Uma necessidade de modificarmos as condições. É o que se tem nos Estados Unidos, nos países europeus, um departamento de investigação melhor investido, ressaltando, valorizando os profissionais, investindo maciçamente nessa situação. Agora, a modificação da lei ela tem que vir também com essa modificação de mentalidade. Eu me lembro que uma vez um réu disse, ora, eu estava com a minha esposa, eu me separei, mas ela só pode arrumar outro depois que eu arrumar a outra. Veja que são situações peculiares, específicas, que denotam um sentido geral ainda.
de quê? De supremacia do macho, de supremacia, de arrogância, de dizer, ora, eu sou o peão da família aqui, se eu não me arranjei, você não pode também. Veja que é um tipo de perspectiva ainda que tem que ser filtrada, porque existe uma igualdade que foi dada pela Constituição. Mas essa igualdade ela precisa romper essas amarras que ainda existem e que são culturais, e que não nos enganemos, apesar de toda a modificação, de todo o avanço legislativo, isso vai demorar um tempo para ser expurgado, porque isso é uma questão de mentalidade. Essa questão cultural, sociológica, ela demanda gerações para que se possa realmente termos uma dicção de que a igualdade ela é corporificada em expressões reais, práticas do dia a dia, que sejam realmente iguais, que não sejam simplesmente uma previsão geral e abstrata. Mas eu concordo com as ótimas ponderações que o doutor fez, acho que a legislação ela vem evoluindo, mas mais fundamental é o investimento na inteligência de investigação. Esse é um ponto, que é a hora que o Brasil tomar consciência disso. Porque se diz, ora, nós chegamos há alguns anos a ter mais de 60 mil homicídios por ano. Quando eu vou fazer o júri, eu gosto de fazer uma escala de comparação, porque uma das formas de nós compreendermos a realidade é fazermos escala. Eu digo, ora, é mais do que o número de soldados americanos mortos em 7 anos na guerra do Vietnã, o que nós matamos por ano de pessoas. Quantos jovens que perdem o seu futuro, famílias que ficam enlutadas. É um número assombroso. Chegou-se a quase 40 mortes por 100 mil habitantes, 30, 20 e tantos mortos. Nos Estados Unidos, na Europa, são 3, 4. Então, veja que é um nível realmente muito grande de homicídios. Está sendo feita uma luta para diminuir, mas ainda de uma forma muito tímida os resultados. Mas eu acredito que a investigação, porque 90% quase, ou 92% não são levados efetivamente à condenação ao tribunal do júri. Nós temos muita realidade que não chega a ser investigada por receio, por falta de logística, por falta de investimento. Então, a melhora no sistema é a melhora de eficiência. Eu vou investir num sistema de investigação que vai trazer resultados. Ele vai formar inquéritos mais bem feitos, mais bem estruturados, que vão dar um cabedal jurídico maior lá na frente. Então, esse é um ponto fundamental. No Brasil, infelizmente, existe uma pressa ou uma intenção de que nós vamos mudar as coisas de uma maneira muito rápida. Esse dia eu estava conversando com um colega meu. Eu disse, ora, quando a gente cita, por exemplo, a jurisprudência, qual que é o papel da jurisprudência? Consolidar, pacificar relações. Então, seria importante que eu citasse uma jurisprudência de 30, 40 anos para trás. Mas se eu citar uma jurisprudência de 2017, alguém vai dizer que eu sou desatualizado, que eu não sei o último entendimento. E então, é um frenesi muito grande, legislativo, de entendimentos que vão se alterando, vão se modificando, sem dar o quê? Pacificação. E na hora de dizermos o que fazermos para melhorarmos a eficiência do sistema, investir a médio e longo prazo na qualificação dos profissionais e na inteligência de investigação. Esse que eu acho que é um ponto que, se for realmente abordado, encampado pelo governo, isso poderia render frutos eficientes. Concordo plenamente, viu, doutor? Política pública, né, de valorização, né, das polícias, né, tanto a polícia ostensiva quanto a polícia repressiva, infelizmente não está nos primeiros planos aí do Poder Executivo, né, mas a gente precisa mudar essa mentalidade também. Agora, interessante que eu falo aqui que a Constituição nossa é maravilhosa, realmente ela é muito linda, a Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tem 27 artigos, salvo engano. Nos Estados Unidos, nós trazemos jurisprudências de 200 anos atrás para debater um caso, né? No tribunal do júri, né, no caso. E aqui, igual o senhor falou, né, a gente traz uma jurisprudência de 3 anos atrás, não, está desatualizada, a jurisprudência já foi alterada,
Não, jurisprudência não é para ser alterada. Jurisprudência é para ser um norte, algo que a gente fala há 40 anos atrás foi assim, e continua sendo assim, com suas pequenas variações de peculiaridades ao longo dos anos, mas a jurisprudência é aquela, funciona assim. Mas concordo, tá? E muito obrigado pela explicação e muito obrigado pela Eu que palestra. agradeço pelo debate, muito profícuo. Com certeza. Eu devolvo a palavra aqui para a doutora Letícia. Bem, eu agradeço muitíssimo, né, a participação do doutor Tiago, que eu acho que complementou, né, com pontos importantes que foram levantados aqui pelo doutor Vinícius. E antes de encerrar, doutor Nuno, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Rapidamente, só para não ficar enfadonho, e não estou no mesmo nível dos colegas, né? Mas eu queria agradecer muito ao professor Vinícius, parabenizar a professora Letícia pela condução, agradecer ao professor Tiago pelas palavras. Professor Vinícius, gostaria de dizer que fiquei extremamente impressionado com a fala relacionada aos crimes de amor. Afinal de contas, o amor não está para o crime, né? O amor está para as maternidades, para outras áreas da sociedade, né? Realmente, eu acredito em tudo que foi dito em relação à importância da lei, a mensagem que a lei dá, assim como o judiciário e o Estado no seu papel de conduta social, né, de primar pela conduta social, mas eu acho que sempre falta no Brasil um estágio prévio, que é a gente abrir mão de educar a população, de viver em sociedade. Para viver em democracia, temos que ser educados para a própria democracia, e parece que a gente não faz isso. A gente está sempre empurrando o direito de um para ter mais direitos, na crença de que o meu direito termina onde começa o seu. Então, quanto mais eu te empurrar para o lado de lá, mais direitos eu terei. Então, eu acho realmente que a gente tem uma Constituição avançada, mas a gente tem um cenário social atrasado. E a gente não consegue mudar essa realidade geração após geração, década após década. A mudança do indivíduo ela é muito lenta. A gente vive 70 anos, 80 anos com os mesmos valores, dificilmente, e até por isso que tem os choques de geração, então dificilmente a gente vai mudar, mas a sociedade é muito dinâmica. E depois da internet, a gente tem tido mudanças muito mais velozes, a velocidade tem sido muito maior. E o Brasil não consegue educar a sua população. A gente adotou o conceito de quantidade, então todo mundo está na escola, todo mundo está em algum ambiente que se educa, que se trata da ciência, mas parece que a gente não dá a importância para a educação de valores. Eu não falo dos meus valores, eu falo respeitar o próximo, ter comportamento social respeitoso, urbano, sereno, aquelas coisas todas que a gente aprende com pai, mãe, avô, avó, né? Então eu sinto um pouco que falta esse papel ao Brasil, que é um país imenso, né? Então também sei da dificuldade, né? A gente preferiu atacar a quantidade e não a qualidade. Eu acho que um não vem em detrimento do outro. Acho que a gente consegue o Estado estar presente em ambas, né? É isso, seria só para parabenizar mesmo, agradecer muito a participação do colega, agradecer a professora Letícia pela disponibilidade e o professor Tiago também, igualmente, e aos colegas que estiveram aqui conosco. Então, um forte abraço. Passa a palavra à professora Letícia finalizar os trabalhos. Obrigada, doutor Nuno, né? Acho que o senhor fechou muito bem todas as nossas percepções, né, sobre essa noite de hoje. Né? Tivemos aí essa oportunidade da brilhante palestra do doutor Vinícius, né, com os comentários extremamente pertinentes do doutor Tiago, né, e com esse fechamento da parte do senhor. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a presença do doutor Vinícius, do doutor Tiago, aqui também ao doutor Nuno pela oportunidade de estar aqui conduzindo a mesa toda a noite de hoje e ratificando aquilo que o doutor Tiago disse, que o conteúdo dessa palestra estará disponível no Facebook da Faculdade Batista para aqueles que que não tenham tido a oportunidade de assistir agora ao vivo, e que possam ter essa oportunidade de ver e rever, dada aí a qualidade dos ensinamentos que foram aqui passados. Então, muito obrigada a todos e uma ótima noite, um bom descanso. Muito obrigado.
mais. Tchau, tchau.